o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham por essa live, hoje nós queremos, nesse sexto dia de nossa novena de Pentecostes, tempo esse que nos preparamos para receber o Espírito, o cumprimento do Senhor que volta ao Pai e na procedência de Deus e do Filho envia sobre cada um de nós o seu Espírito. Celebrar a novena de Pentecostes é celebrar a vinda do Espírito, não mais no cenáculo com os discípulos, mas hoje na vida, na nossa casa e com os nossos, fazendo a experiência que fizeram aqueles homens de fé. Receberam o Espírito e saíram cheios para dar testemunho dessa renovação com o Espírito do Senhor. Imbuídos dessa verdade é que nós, que estamos acompanhando essa live, queremos apresentar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações. Você aí em casa que nos acompanha, deixe os seus pedidos, deixe suas intenções, para que neste nosso momento de oração nós possamos rezar por você, pela sua casa, pelos seus. Apresente diante de Jesus, neste nosso novenário, as intenções que você traz aí no mais profundo, no mais íntimo do vosso coração, para que possamos rezar, para que possamos nos encher dessa graça de Deus derramada sobre cada um de nós pelo Espírito de Deus, pelo seu Espírito Santo. Por isso que nós queremos iniciar este nosso momento oracional, traçando sobre cada um de nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, pedindo a ação de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento queremos escutar uma música para nos recordar de quem nós esperamos e como o nosso coração deve estar diante de Jesus, diante desse Espírito que vem a nós simplesmente por amor. Enquanto escutamos, vai deixando aí os seus pedidos, a sua oração. Vai entrando em clima de oração, pedindo a Jesus que envie o Paráclito, que envie o Defensor.
Nós queremos, nessa live, rezar por tantos que nos acompanham por este meio de comunicação, o Facebook de nossa paróquia. Queremos saudar aqui a Regiane, a Daniele, a Elizabeth, a Elisete, Divas Barbosa, Sérgio de Mainá, Sônia, Juscelene, Raimunda, todos que nos acompanham por este meio de comunicação, dizendo a todos vocês que nós queremos colocar todas as intenções e vai deixando aqui os seus pedidos para que nessa tarde em que nós celebramos o 6º dia da novena de Pentecostes, pedindo sobre nós o Espírito, nós queremos rezar por você, pelas suas intenções, pela sua casa, para que cada um de nós sejamos nessa tarde abençoados. Hoje, o tema proposto para a nossa reflexão, para este nosso momento de oração, pela intercessão, reconciliação e cura. E você que aí nos acompanha em casa, pegue a sua Bíblia para rezarmos juntos. Hoje, a palavra de Deus que nós queremos meditar encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Nós sabemos que para escutar bem a palavra de Deus é preciso interiorizar a nossa fala e a nossa fé. Mais que ler a palavra, nós precisamos ouvir Deus nos falando. E precisamos ter um coração de discípulo. O coração do discípulo é um coração que, mesmo com tantos barulhos do mundo, é capaz de escutar a voz de Deus, no silêncio que muitas vezes nós temos dificuldade para fazer. Mas nessa tarde nós queremos silenciar a nossa alma, para que possamos escutar a voz de Deus, para que Deus fale ao nosso coração. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados com todo o amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, meditar essa palavra hoje, para cada um de nós, é meditarmos, sobretudo, a fé em Jesus Cristo, na procedência do Espírito. Numa linguagem mais teológica, está diretamente ligado à economia da salvação. Isso é, a tradição católica ensina-nos claramente que nosso único Deus é ao mesmo tempo distinto em 3 pessoas igualmente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse mesmo Deus uno e trino está diretamente ligado à nossa salvação, porque por meio dessa adoção filial, ou seja, Ele quer fazer de nós seus filhos, e nós nos tornamos participantes nessa adoção filial. É claro que em Jesus, por meio do seu Espírito, nós temos e vivemos uma única unidade. A unidade é essa que todos nós somos chamados, como escutamos em Efésios hoje, a viver uma só fé, no único Deus,
unidos. Sabemos que o Espírito é o que dá movimentação. O Espírito é aquele que dá vida. E nós pedimos, todas as vezes que nós nos reunimos, que essa ação benevolente do Espírito venha sobre cada um de nós, para que também nós sejamos movimentados por este Espírito que dá vida, este Espírito que dá movimentação. Outrora, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Ainda nada existia e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito é aquele que purifica a água, o Espírito é aquele que dá vida, por isso que nos nossos ritos nós sempre temos a água, nós sempre temos o círio, aqui lembrando de modo particular no batismo, porque justamente é o círio penetrado na água que dá a vida ao Espírito. E é o Espírito que santifica e purifica o que toca, da forma e do jeito que toca. Por isso que o Espírito Santo é essa fonte inesgotável de amor. Quando Jesus nos promete, eu vou para o Pai, o Paráclito é o defensor, é aquele que nos defende, é o nosso advogado. E nós sabemos que quando nós estamos numa dificuldade, nós temos um defensor. Aquele que vai à frente para nos defender. Aquele que nos movimenta. Aquele que dá vida. E nós sabemos que claramente nós podemos perceber este Espírito de Jesus na ação sagrada dos sacramentos. Nós sabemos que nos sacramentos, nas sagradas páginas, vemos que o Espírito Santo é enviado a todas as pessoas, sem distinção, a fim de movê-las para Deus. Todos os seres humanos, todos nós, mesmo os mais pecadores, recebem a visita do Paráclito. Recebem de Jesus este consolo. Quando Jesus sobe ao Pai, na sua ascensão, Jesus promete o seu Espírito. Não somente a um povo, não somente a alguns, mas sobre todos aqueles que acreditam no Espírito. Todos aqueles que, de fato, fazem uma bonita experiência com Jesus. Nós não podemos falar do Espírito se nós não lembrarmos da tradição católica, da tradição apostólica, deste Espírito que movimenta a nossa fé durante séculos. Eis a beleza da nossa fé, amados irmãos e irmãs. A beleza da nossa fé está justamente que, apesar de sermos tão pecadores, o Espírito santifica a nossa igreja. O Espírito santifica a nossa fé para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes na caminhada. E talvez ainda nós duvidemos dessa ação de Jesus no Espírito sobre a nossa vida. Mas nós precisamos acreditar, porque nos tornamos conhecedores do Espírito na medida em que nós temos intimidade. Eis uma palavra que nesta tarde deve arder o nosso coração, a intimidade com Jesus na ação do Espírito. Somente na intimidade com Jesus é que nós percebemos o desdobramento do Espírito. Sem intimidade, sem conhecimento de causa, nós não podemos dizer se o Espírito age ou não. Somente quando nós temos em nós essa intimidade com Jesus na ação do Espírito é que nós percebemos que este Espírito nos consola e nos conduz. Nos consola porque é Jesus. Reanima os nossos passos,
dá novo vigor. É assim que o Espírito, como desceu em Pentecostes, precisa descer sobre cada um de nós, para nos congregar numa só fé, numa única esperança, e que a nossa única linguagem seja a linguagem do Espírito que fala ao nosso coração, do Espírito que vem ao nosso encontro, ainda que não mereçamos. Talvez você que está aí nos acompanhando, hoje se encontra triste, abatido, às vezes precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo. Nessa tarde, convido a cada um de vocês que aí estão, em vossas casas, neste tempo pandêmico, a abraçarem a fé, a se sentirem protegidos, a se sentirem seguros no colo do Pai. Sempre digo que uma criança, ela tem a segurança no seu pai. Quando o medo chega, o primeiro colo que uma criança recorre é o colo de pai e de mãe. E nós queremos nessa tarde recorrer ao colo de Jesus. Nós queremos implorar a Deus o seu paráclito, o seu defensor, para que também seja o nosso defensor, seja aquele que vá à frente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sobre aqueles que o Espírito sopra onde quer. E o Espírito do Santo é justamente esse Espírito que sopra onde quer, que nessa tarde também quer soprar sobre você, sobre a sua casa. Lembre-se agora das pessoas que pediram vossas orações, as pessoas que clamaram pelas suas orações. Coloque diante de Jesus as intenções que você guarda no seu coração, para que este Espírito seja o Espírito filial, o Espírito de Jesus, para conduzir a nossa fé, para conduzir a nossa vida. E sendo conduzidos pelo Espírito, nós ofereceremos a Deus frutos doces. Mas quando nós deixamos que este Espírito faça parte da nossa fé, nós nos distanciamos dessa ação benevolente. E quando nós nos distanciamos, nós agimos e somos conduzidos pelas nossas próprias vontades. Como uma criança que cultiva uma pequena semente de feijão, colocando-se no algodão, nós sabemos que os cuidados para um pequenino pé de feijão nascer, é preciso colocar ali a sua semente em cima de um feijão, colocar um pouquinho de água, para que a semente venha a frutificar. E nós também somos assim. Quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito, nós somos cuidados, nós somos regados para dar frutos, para crescer. E quando nós crescemos, cheios do Espírito, as pessoas, mais do que verem, elas sentem o Espírito de Deus em cada um de nós. Irmãos, nessa tarde, somos convidados a fazer a experiência da sementinha de feijão. A sementinha de feijão que é conduzida pelo simples gesto de delicadeza de uma criança. Nós também queremos nessa tarde nos tornar um pequenino pezinho de feijão, para sermos conduzidos somente na ação do Espírito. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer os nossos retiros de renovação carismática, nós queremos fazer tantos retiros, os nossos retiros de jovens, e mesmo assim, muitas vezes, nós nos sentimos vazios. A maior experiência, amados irmãos e irmãs,
que nós podemos fazer de Jesus é no deserto. É quando nós não temos ninguém para nos socorrer. É quando nós olhamos para um lado, quando nós olhamos para o outro, e nós não temos ninguém em nosso favor. É justamente neste momento que o Espírito, que o Paráclito, que o Defensor vem em nosso favor. É quando não existe mais uma raça humana para nos sustentar. É aí que somos sustentados na ação do Espírito. Tenhamos um coração sensível. Tenhamos um espírito sensível às manifestações do Espírito, que diariamente nos tocam o coração. A intimidade, como dizia no começo, é o caminho para ser tocado pelo Espírito. A intimidade com Jesus talvez seja o único caminho para sentirmos a ação do Espírito. E ao sentirmos essa ação do Espírito na Trindade, nessa economia da salvação, como nos recorda os documentos e a teologia da Igreja, o Espírito se desdobra nos sacramentos e na nossa vida cotidiana. Alguém tocado pelo Espírito é alguém conduzido pelas mãos do próprio Deus. Nós sabemos que claramente nós conseguimos perceber aqueles que são conduzidos e tocados pelo Espírito. Sabe como nós sabemos? Quando nós nos recordamos que nós somos humanos, apesar de acreditarmos, e nós iremos passar pelas dificuldades e os problemas. Alguém tocado pelo Espírito é alguém que abraça sua cruz. Alguém tocado pelo Espírito é alguém que se cura para curar. Hoje, o tema em que nós estamos meditando é o tema da reconciliação e o tema da cura. Amados, para chegar até a reconciliação, é preciso fazer um caminho de intimidade com Jesus na ação do Espírito. Alguém que é reconciliado com o Pai é alguém capaz de reconciliar-se com os seus irmãos. Quantos homens e mulheres feridos, porque não sabem dar perdão, porque não sabem perdoar, porque ainda não deixaram ser tocados por essa ação do Espírito. Alguém tocado pelo Espírito é alguém que sabe perdoar, é alguém que sabe amar. Nós somos humanos, nós vamos errar. Muitas pessoas também irão errar conosco, porém, tocados pelo Espírito, nós nos damos conta que nós precisamos perdoar. Sempre digo que quando nós não fazemos uma faxina na nossa casa, você aí, dona de casa que nos acompanha, quando nós não fazemos uma faxina na nossa casa, nós sabemos que se passar um mês, o cheiro, os bichos começam a fazer parte, a juntar o odor. Justamente assim também quando nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar, nós ajuntamos lixo e as pessoas sentem o odor de uma pessoa amarga, de uma pessoa que não é tocada pelo Espírito. Que possamos ser tocados, reconciliados com o Pai, e reconciliados com o Pai, reconciliar-se com os nossos irmãos, porque o homem e a mulher cheios do Espírito são homens e mulheres feridos, mas chamados a curar as pessoas, curar as famílias, e tudo isso na ação do Espírito. O homem
cheio do Espírito. A mulher cheia do Espírito é um homem e uma mulher que transborda, que vive a sua fé. E todas as pessoas sentem que aquele homem, que aquela mulher, que aquele cristão é tocado pelo Espírito. Talvez aí na sua casa você tenha dificuldade de perdoar. Você pode até questionar, Frei, mas como é difícil perdoar. Mas digo a você, dê o primeiro passo. Talvez nem seja você o culpado da briga, dos desacertos, mas seja você, na ação do Espírito, o primeiro a se reconciliar. Primeiro com você, depois com aqueles que precisam talvez do seu perdão. Porque sempre digo, quando nós não perdoamos, somos nós que padecemos. Que Jesus possa abençoar a sua vida, que Jesus possa abençoar a cada um dos nossos paroquianos que nos escutam, aqueles também que nos acompanham de diversas cidades, para que tenhamos um coração cheio do Espírito, para que sejamos curados para curar, para que sejamos transformados para transformar. Quero rezar por todas as intenções que vocês deixaram aqui nos nossos meios de comunicação, pedindo a vinda do Espírito Santo, pela saúde do Frei Marconi, que Deus possa dar a cura. Queremos rezar pelos familiares de Frei Marconi, queremos rezar pela cura física e espiritual da família de Divas. Aqui nós também queremos rezar pela Regiane, que está nos acompanhando, pela Bruna Fernanda, Luciana Lima, Sônia Lima, a Cris também que nos acompanha, a Cardúcia, a Cris aqui pedindo oração por Mari e família, Andréia Santana, Franciene Oliveira, Arani, Elisete, Auane, nossa secretária que nos acompanha, Adete, a Maria José Cabral, a Jo Carreiro, Maria da Conceição, Adailda Oliveira, Manuel Martins, Clarice. Quantas pessoas que estão nos acompanhando e pedindo a Deus. Nós queremos, nessa tarde, mediante a tantas intenções que aqui estão, hoje também quero rezar pelo segundo dia de falecimento, há 2 dias, o senhor Alexandrino, pai de uma grande amiga minha, Fernanda, que faleceu. Por todas as intenções que vocês pediram e mandaram, por todas as intenções que se encontram em nossos corações, nesta tarde, nós queremos pedir a Maria, ela que é a mãe do cenáculo, a rainha do cenáculo, para que envie, peça para Jesus as nossas intenções. Pense agora as intenções que você traz nos vossos corações, aí na sua casa, para que Maria possa pedir a Jesus. E qual é a mãe que pede ao filho e o filho não intercede, pede e obedece? É Maria que nessa tarde pede a seu Filho Jesus Cristo por todas as nossas intenções,
Maria Santíssima, a Senhora que é nossa mãe, a Senhora que é a Senhora do Senado, interceda a Jesus por cada um de nós que estamos nessa live, por cada um de nós, Maria, que te pedimos nessa tarde de coração contrito. Volvei, ó Rainha nossa, o vosso olhar misericordioso sobre a nossa cidade de Queimados. Olhai, Maria Santíssima, por todas as famílias. Olhai, Maria Santíssima, por essa pandemia que assola a nossa humanidade. Toca na ação do Espírito, pede a Jesus por cada um de nós, por todas as famílias enlutadas, por todos aqueles que estão infectados, trazendo a cura. Visita, ó Maria, colocando sobre cada doentinho de nossa paróquia o teu manto sagrado. Olhai, Maria Santíssima, por todas as nossas famílias que se encontram amedrontadas, para que sejam conduzidas pelo Espírito do vosso Filho. Toca-nos com o teu manto, ó Mãezinha, para que diante de todas as tribulações que possamos estar enfrentando, sejamos corajosos. Sejamos, ó Maria Santíssima, incendiados pelo Espírito de Deus, para que possamos dar testemunho de Jesus no mundo. A vocês que rezaram conosco, que estiveram conosco neste momento, rezando e pedindo a Deus, nesse 6º dia de nossa novena, possam ser cheios e repletos do Espírito. E digo que diante de tanta tribulação, dos medos diários, dessa pandemia, tenhamos a certeza, nós não estamos sozinhos. Somos conduzidos pelo Espírito de Deus, que não nos deixa caminhar sozinhos. Imbuídos dessa verdade, confiantes, possamos dar testemunho desse Jesus que realiza as suas obras em cada um de nós. Louvado seja Deus por cada um de vocês que nos acompanharam, por cada um de vocês que deixaram vossas intenções. Ainda hoje, na Santa Missa, nós iremos rezar por todas essas intenções e por todos vocês que pediram e se confiaram às nossas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem do Cenáculo, desça sobre cada um de nós a proteção, a graça e a bênção sobre os nossos lares, amigos, parentes, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor da paz vos acompanhe. Uma santa tarde, Deus os abençoe.